Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo técnico do Paraná Clube. Tem muitas informações muito bacanas sobre o novo técnico do Tricolor, por isso que é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final e também se inscrevam aqui no canal. Estamos muito próximos de atingir a meta de 500 inscritos. Então, para você que acompanha aqui o meu trabalho, mas não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, copie o link desse vídeo e esparrama aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, rumo aos 500 inscritos. Estamos quase lá, dá essa moral, dá essa força aqui pro canal, tá bom? Bom, foi anunciado no início da noite da última sexta-feira o novo técnico do Paraná Clube. Trata-se do ex-jogador tcheco de 47 anos. O tcheco que vai iniciar sua terceira passagem pelo tricolor. A primeira passagem dele foi lá nos anos 90, ainda nas categorias de base do Paraná Clube. Para quem não sabe, o tcheco foi revelado pelo Paraná Clube. O tcheco aí que fez muito sucesso nas categorias de base, teve muito destaque principalmente no futsal, subiu para os profissionais já no início ali dos anos 90, se destacou, foi campeão pelo Paraná, né? O tcheco acompanhou de perto aquele mega elenco que o Paraná tinha nos anos 90, depois dele sair do Paraná, ele rodou aí por grandes clubes do futebol brasileiro. A segunda passagem dele, aí já como auxiliar técnico, foi em 2017. O tcheco fez parte da comissão técnica que subiu o Paraná para a Série A do Campeonato Brasileiro. Era o Matheus Costa na beira do gramado e o tcheco como auxiliar técnico. O tcheco, portanto, participando aí de histórias importantes, né, do Paraná Clube nos anos 90 como jogador, foi campeão e tudo mais, e em 2017 ele ajudou o Paraná a voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia há muito tempo, e agora ele inicia sua terceira passagem com a missão de levar o Paraná para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Não só isso, né, gente, mas refundar o Paraná Clube, né, o tcheco que viu o nascimento do Paraná. Ele até postou um vídeo nas suas redes sociais, né, montando ali, contando um pouco da sua trajetória. E uma dessas partes do vídeo mostra ele ainda garotinho, né, com a camisa do Pinheiros, né? Para quem não sabe, o Pinheiros é um dos times fundadores do Paraná Clube, ou seja, o tcheco viu o nascimento do Paraná e agora ele está de volta para ajudar a refundar o Paraná, ajudar a levar novamente o Paraná nos tempos de glória. Então é uma missão muito complicado, muito difícil para o tcheco, né? O tcheco, como jogador, ele passou por várias equipes e como técnico também, né? Mas com destaque para Curitiba e Cascavel. No Curitiba foi onde ele anunciou, né? Foi onde ele iniciou, perdão, a sua carreira como técnico. Foi no Curitiba como auxiliar técnico. Ele chegou a comandar o Curitiba em alguns jogos como técnico interino. Ele chegou a receber uma proposta do Curitiba para ser técnico efetivo, né? O Curitiba queria efetivar o tcheco como técnico, porém ele recusou, alegando que ele ainda não estava pronto. Porém foi no Cascavel que o tcheco fez um bom trabalho, né? Fez um excelente trabalho, foi o seu auge, né? Até esse exato momento. No Cascavel, ele levou a equipe até a final do Campeonato Paranaense de 2021, aonde foi derrotado para a equipe do Londrina. Em 2022 ele cai nas quartas de final, porém ele faz uma boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro, levando o Cascavel para a fase de mata-mata. Mas aí, né, quis aí os deuses do futebol, quis o destino que logo no primeiro mata-mata o tcheco reencontrasse o Paraná Clube, aquele jogaço entre Paraná e Cascavel. Dois jogos muito troncados, dois jogos muito difíceis, os dois jogos terminaram empatados em 0-0. O Paraná Clube aqui na Vila Capanema mesmo teve muitas oportunidades de abrir o placar, inclusive num pênalti logo no começo do segundo tempo, né, que o Paraná desperdiçou, porém o jogo terminou empatado em 0-0. Na decisão por os pênaltis, o Paraná conseguiu a sua classificação, indo para as oitavas de final, porém sendo eliminado
pela equipe do Pouso Alegre. O que eu penso a respeito do Tcheco, né? O que eu penso a respeito da contratação dele. É uma boa contratação, tá? É uma boa contratação. É a melhor contratação que o Paraná podia fazer nessa altura do campeonato, né? Nesse momento. É a melhor contratação que o Paraná poderia fazer. Era a melhor opção que tinha no mercado, né? O Paraná acertou muito em trazer um cara com identificação com o clube, um cara que conhece a história do clube, um cara que conhece o peso dessa camisa, o cara que viu nascer o Paraná Clube, né? Como eu havia falado anteriormente, ele viu o Paraná crescer, ele viu o Paraná nascer, né? Ele começou ainda molequinho no Pinheiros, né? Ele viu o nascimento do Paraná, viu o Paraná sendo campeão aí, principalmente do estado, né? Ele viu o Paraná sendo campeão, depois ele volta, depois de muito tempo ele volta como auxiliar técnico e leva o Paraná de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um cara que conhece a raiz do clube, é um cara que tem muita identificação, é um cara como ídolo do Paraná, porém, né, assim, na minha opinião, foi uma tacada de mestre, podemos dizer assim, né? Para mim, foi uma excelente contratação. Tem 2 pontos apenas que eu queria destacar aqui para vocês, né? Tem apenas 2 pontos. O primeiro ponto, o Tcheco tem que treinar muito bem treinado essa equipe, né? O Tcheco tem que treinar muito bem treinado essa equipe. Por que eu falo isso? Porque o que vai ter de time ferrolhento jogando contra o Paraná, principalmente na Vila Capanema, e vai ser um baita de um problema. Então o Tcheco tem que saber montar equipes para quebrar esse ferrolho, tá? Tem que saber montar elencos justamente para quebrar esse ferrolho. Tem que treinar muito bem a defesa. O Paraná sofreu muito com a sua defesa nos últimos anos, né? Em especial no ano passado, quando tomou aquele gol aos 50 minutos do segundo tempo, que causou a eliminação do Paraná ainda na primeira fase. Então o Tcheco tem que treinar muito bem essa defesa, tem que treinar muito bem jogadas, fundamentos básicos, né? Que o Paraná não tinha no ano passado, né? O Paraná tinha jogadores que não sabiam o básico, que não sabiam dar um passe de 2 metros. Então o Tcheco tem que treinar muito bem treinado essa equipe, tem que saber indicar muito, muito bem os jogadores, né? E precisa fazer esse Paraná jogar, né? Porque a gente precisa voltar para a primeira divisão nesse ano, né? Não tem conversa, não tem negociação, não tem mais a SAF, mas é a SAF, não. O Paraná precisa subir ainda esse ano, né? Já esse ano, na verdade, já deveria ter subido no ano passado, né? Mas deu no que deu. Então, não tem conversa. O Paraná precisa voltar para a primeira divisão nesse ano, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da diretoria, tá? Seja ela quem for, seja a Carpa trabalhando atrás das cortinas, seja a diretoria que está aí, né? O presidente que está em exercício, enfim, independentemente do que seja, quem é o comandante do Paraná. A diretoria tem que estar em conjunto com o treinador. A diretoria tem que estar lado a lado com o técnico. A diretoria tem que dar todo o respaldo para o técnico trabalhar. E por que eu falo sobre isso, né? Para quem acompanha futebol fora do Paraná Clube, né? Para quem acompanha futebol de diferentes clubes e tudo mais, como eu, né? Então, como eu faço isso, como eu acompanho muito futebol, eu acho que eu tenho um pouco de experiência, né? Para falar sobre isso. Eu vi muito clube em que o técnico e a diretoria, os dois estavam em lados opostos, né? Um estava indo para um lado e o outro estava indo para o outro, né? O que eu vi de entrevista coletiva de técnico falando que não pediu o jogador, né? Dele ser questionado, por que você não bota esse jogador? E o técnico falar que não foi ele que pediu o jogador, né? O técnico chegar na entrevista e falar, não, mas eu não pedi esse jogador, né? Eu não pedi ele, e por isso que eu não escalo. Eu já vi muito isso acontecer, e isso então não pode acontecer com o Paraná. Se o Tcheco pede um atacante, é um atacante. Se o Tcheco pede um meia, um camisa 10, é um camisa 10. Se o Tcheco pede um zagueiro, é um zagueiro. Não adianta o Tcheco chegar e pedir um atacante e a diretoria chegar com um zagueiro, né? Sem explicação nenhuma. É oportunidade de mercado. Mas o Tcheco não pediu zagueiro, o Tcheco pediu um atacante. Como é que fica? Como é que faz? Então a diretoria tem que andar lado a lado
com o técnico, né? Agora nós não temos muito tempo para montar um elenco, né? Nós já estamos aí na metade de fevereiro, abril já está aí chegando, né? Então nós não temos muito tempo aí para montar um elenco, mas o elenco que for montado tem que ser assim, né? Não, o Tcheco pediu um atacante, a gente vai dar um atacante. O Tcheco pediu um meia, a gente vai dar o meia. O Tcheco pediu um zagueiro, a gente vai dar um zagueiro. Tem que ser assim. E não como foi nos últimos anos, né? Você contratar 70, 80 jogadores para 2, 3 ter um mínimo de destaque, né? Nem destaque assim de encher os olhos, não. É aquele destaque médio, aquele destaque do tipo, ok, fez alguma coisa com a camisa do Paraná, né? E deu no que deu. O resultado foi esse daí, né? Um elenco horroroso que não conseguiu passar da primeira fase da segunda divisão do estadual. Então que esse ano seja totalmente diferente, que esse ano a diretoria atenda aos pedidos do Tcheco e que a diretoria dê total respaldo para ele, né? O Tcheco já vinha sendo aí muito especulado, né, nas últimas semanas, inclusive ele confirmou, né, que o Paraná o procurou, que ele fez reunião e tudo mais. Então, com certeza, a diretoria, junto com os diretores lá da Carpa, deram esse respaldo para ele, né? Explicaram ali os planejamentos, explicaram para ele os projetos, né? Explicaram para ele sobre os planos que eles têm pro Paraná, né? Para o futuro do Paraná. E o Tcheco aceitou esse desafio, que é novamente levar o Paraná à elite do futebol, dessa vez do futebol estadual. Assim como ele conseguiu lá em 2017, né, levar o Paraná de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, agora ele tem aí uma missão de levar o Paraná para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Fica aqui o meu sincero desejo de boa sorte. Eu desejo muito que você tenha sucesso nessa jornada. Eu espero, Tcheco, de verdade que você faça um bom trabalho, que você consiga levar o Paraná de volta para a primeira divisão. Como eu falei aqui em alguns vídeos anteriores, né? Eu não estou nem falando do Paraná fazer a melhor campanha da primeira fase. Eu não estou falando nem isso, né? Eu estou falando para o Paraná chegar na final do estadual. Se vai ganhar, se vai perder, isso é detalhe. Se o Paraná vai ficar em primeiro ou se vai ficar em quarto, isso é um detalhe. Tá? Não fique com isso na sua cabeça de que pelo Paraná ser o Paraná, nós temos que fazer a primeira fase, a primeira fase impecável, né? Nós temos que terminar em primeiro. É claro que você tem que ter esse pensamento, né? O Paraná tem que entrar para fazer a melhor campanha em tudo, do começo ao fim. Mas nessa altura do campeonato, eu não estou nem falando do Paraná terminar em primeiro da classificação, mas se o Paraná chegar na final. Então que você consiga levar o Paraná na final do estadual, que você faça um bom trabalho e que você, diretoria, dê respaldo para o técnico, né? Que você ande lado a lado com ele e não aproveitar aí oportunidade de mercado, né? E não vocês trazerem um zagueiro sendo que o técnico pediu um atacante. Isso não pode acontecer. Eu sei que vocês não têm muito tempo para montar um elenco, mas também não pode, assim, no desespero, ir lá e contratar um monte de jogador que não faz sentido dele estar ali, né? Então, diretoria, que você ande lado a lado com o Tcheco, e você, Tcheco, te desejo boa sorte e espero que você faça um grande trabalho no nosso tricolor. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Você gostou da contratação do Tcheco? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!